Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje nós vamos falar sobre tape reading. Por que que eu escolhi o tape reading e por que que eu afirmo que você precisa aprender a técnica tape reading para aprender a operar dólar, tá legal? O dólar ele é um ativo extremamente técnico, você precisa saber olhar como, quando, onde entrar, né? Diferente do índice, por exemplo, que com apenas um gráfico você traça os seus suportes, traça as resistências, não tem como você olhar o fluxo de ordens no tape reading. Mas no dólar é extremamente importante, eu diria que crucial para a pessoa ter sucesso no dólar é olhar o fluxo, é aprender o tape reading. Então hoje eu vou falar para vocês as vantagens de olhar o fluxo, tá? Por que que eu acerto tantas operações, por que que vocês veem tantos resultados legais dos alunos, né? E agora nós vamos fazer um panorama legal em cima disso, tá legal? Por quê? Por que tape reading? Por que eu escolhi? E por que que não dá para operar dólar sem tape reading? Tá certo? Aqui nós temos uma tela que é a tela do meu operacional. Tudo o que eu uso para fluxo de ordens está nessa tela. Tá? Extremamente tudo. Tem outras coisas fora dessa tela, como o gráfico, como análise de juros, como análise de variação, PTAX e outros afins. Tá? Mas eu quero falar sobre tape reading e a importância dele. Quando você toma uma decisão, por exemplo, no índice, deixa eu puxar aqui o gráfico do índice, que está na minha tela de cima. Então, vamos lá. Eu tenho aqui no índice o gráfico do dia aqui, bonitinho, o que, que ele está fazendo, é um gráfico de candle, de minutos, ele está subindo, ele está descendo, tá? Então, fica fácil de eu visualizar, por exemplo, que aqui na máxima eu tenho uma resistência na máxima do dia, aqui nessa região do 1130, 1135, desculpa, 105, 130, 105, 135, tá? Essa região é uma região de resistência, é uma região de máxima. O índice você opera através, muitas vezes, de análise técnica, fez um topo duplo, fez um padrão X, um padrão Y e afins. A grande questão é que o índice ele é muito volátil, então não dá para você olhar o dólar como se olha o índice, e não dá para você olhar o índice como se olha o dólar. São dois ativos que se operam completamente diferentes, né? Eu tenho o índice aberto na minha tela para que eu use a correlação, porque eles são inversamente proporcionais. Ou seja, quando o índice está subindo, o dólar está caindo. Quando o dólar está caindo, o índice está subindo. Só que hoje nós temos uma distorção. Como vocês podem ver aqui, nós temos o que a gente chama de um dia mentiroso, né? Por que um dia mentiroso? Porque os dois estão em alta. Se você pegar aqui, o dólar subindo mais de 0,5%, né? Abriu lá embaixo, ele abriu aqui na região dos 129, e o índice também subindo agora que está dando uma recuadinha, mas subiu aí mais de 1.000 pontos no dia de hoje também, né? Um pouco mais de 1.000 pontos. Então, deu para entender, primeiro ponto, que não dá para operar da mesma maneira os dois? Muita gente opera o índice através de setup gráfico, através de padrão de candle, através de formatos de figuras e afins, e legal, bacana, dá certo. Só que eu não conheço ninguém que opere dólar somente por gráfico. Ninguém, ninguém. Já vi pessoas operando, mas pessoas que realmente tenham consistência, que ganhem dinheiro, eu nunca vi em um pouco mais de 3 anos de mercado. Tá legal? Então, vamos tirar esse gráfico daqui, foi só para fazer uma pequena demonstração. Agora eu vou falar para vocês, finalmente, por que, que a gente precisa do tape reading na nossa tela. Vamos supor que eu não tivesse tape reading, eu só tenho gráfico na minha tela, como eu mostrei para vocês agora. A minha entrada no dólar seria completamente diferente do que é hoje. Eu teria que ter um stop extremamente longo, eu não saberia onde posicionar o meu stop, porque eu não estou vendo score, não estou vendo nada. Então, é por isso que eu descarto essa possibilidade. Trazendo agora para a tela, trazendo para o tape reading, olha como fica claro só com o Super Doom. Aqui eu tenho um Super Doom, tá? No contrato atual, com o cross order, e eu pintei as escoras acima de 200 contratos. Ou seja, só com o próprio Super Doom eu já sei aonde me posicionar, né? Eu posso posicionar uma compra no 52? Pô, de repente uma compra no 52 é legal. Por quê? Porque eu tenho um monte de escora na compra abaixo do 52. Ou seja, se eu compro no 52 e coloco, deixa eu mudar para o simulador aqui para a gente poder
fazer isso aqui, ó. Se eu compro no 52 e ponho um stop no 48, eu estou vendo que tem bastante lote até chegar no meu stop, entendeu? Então o próprio Superdom já me mostra onde tem bastante lotes. É lógico que eu tenho que olhar para quem? Para o book de ofertas. O book de ofertas vai me mostrar de quem são esses lotes. Então eu vi que tem bastante escora. Vamos ver de quem são essas escoras agora? Eu tenho o lote da XP no 51,5, eu tenho o lote da Necton no 51, da Tullet no 51, da BGC no 50, eu tenho bastante players distintos nessa posição aqui. Ou seja, eu tenho muitos players diferentes. Isso é bom ou é ruim? É claro que é bom. Quanto mais parceiro de compra eu tiver numa operação de compra, melhor. Tá? Eu vou tirar essa ordem daqui porque o meu intuito não é fazer uma operação com vocês. É só explicar a importância de olhar as escoras, de quem são as escoras, para ver se esses lotes são bons ou não. E Rafa, como que eu vou saber se esses lotes são bons ou não? Eu vou olhar para cá, para o ranking das corretoras. Como eu estou pensando numa compra, eu preciso olhar aqui se esses players aqui estão comprados. Olha a BGC colocando 300 contratos no 51,5. Ó, ela é a maior comprada do dia. O que a BGC está fazendo aqui? Está defendendo o preço médio dela. Ó. Ela está comprada no 51,73 e está comprando mais no 51,5. Ou seja, o que ela fez? Ela está defendendo o preço médio dela. Tá legal? E o Itaú? O Itaú está colocando lote de compra no 52. Bom, o Itaú também está comprado. O que o Itaú está fazendo? Defendendo o preço médio dele. Então, o tape reading ele mostra para você o contexto de toda a operação. Ele mostra para você se é válido eu entrar na parceria do Itaú e da BGC? Pô, é claro que é válido. Né? Seria mais interessante ainda se tivesse uma JP Morgan, que é a segunda maior comprada do dia, defendendo, ou a própria Tullet, aqui, ó, a Tullet. 2.300 contratos comprados, médio no 50, e ela está comprando mais aqui no 51. Eu tenho parceiro para comprar comigo. Ou seja, ó, uma operação com risco-retorno interessante. Quer dizer que vai dar certo? Não, pode vir um caminhão de venda e levar todos esses lotes aí. Mas o contexto que o tape reading traz foi o que me atraiu quando eu conheci o mercado financeiro. Porque como a maioria das pessoas me apresentaram o gráfico. Né? Tá aqui, Rafa, ó, o mercado é esse, tem o gráfico. Aí eu comecei a me questionar, como que eu vou tomar uma decisão somente baseada no gráfico? Eu tenho que enxergar padrão, assim, assim, assado. E o que eu fui pesquisar? Fui pesquisar se o mercado de dólar tinha padrão. E não existe padrão no mercado de dólar. Não existe. Ah, ontem ele bateu na máxima e voltou. Hoje ele vai bater na máxima e voltar. Não existe isso. Não tem padrão. Né? A gente tem alguns movimentos típicos do mercado, como defesa de preço médio e tudo mais, mas é muito dinâmico, não é um padrão fixo, não é algo que vai ficar todos os dias iguais, senão seria muito fácil de operar. Concorda comigo? A gente ia fazer todo dia a mesma coisa, esperar dar aquele setup e pronto. Então é por isso que eu, Rafael, não acredito em setup pronto para dólar. Tá legal? O dólar se opera através do tape reading, através do gráfico com os pontos importantes e também através da análise da curva de juros, tá legal? Tudo isso são coisas que eu ensino no meu curso. Olha que interessante para vocês verem qual é o gráfico de dólar que eu utilizo. Ó, vou mostrar para vocês, tá? Tô abrindo aqui para vocês. Esse é o meu gráfico de dólar, ó. Eu utilizo o gráfico de 8Ps, 8 pontos no dólar, né? E eu tenho as minhas marcações. Agora, diz para mim se respeita as minhas marcações ou não. Dá uma olhadinha aqui, ó. Esse aqui é o dia de hoje, ó. Só o dia de hoje. Ele abriu aqui, tá? Ele abriu nessa região, rompeu essa barreira que eu tenho aqui, isso aqui para mim é um ponto de compra que eu tinha. O que eu fiz? Quando ele abriu rompendo para baixo, eu entrei vendido no dia de hoje, já entrei vendendo. Só que eu percebi que renovaram muito lote na compra, muito player colocando lote na compra, colocando, eu falei, opa, pera aí que esse mercado vai para cima. Eu fiz a minha análise com a taxa de juros, com outras coisas que eu olho, o mercado puxando forte para cima. Então o que eu fiz? Eu saí da venda e entrei comprado. Beleza, peguei a compra daqui, zerei ela aqui em cima, deu mais ou menos 5 pontos que eu peguei. Só que foi a mínima do dia essa região. Aí o que nós fizemos? Nós tivemos paciência e aonde nós fomos vender de novo? Aqui. Quando ele bateu nessa linha, eu tive alguns alunos que venderam quando ele bateu no
57,5, mas o ponto de venda que a gente tinha era o 58. Então eu não vendi nessa primeira vez que ele tocou, eu vendi nessa vez aqui e depois acabei pegando mais um movimento muito legal de baixa. Olha aí, quase 9 pontos. Eu não peguei tudo, eu peguei uns 6 pontos desse movimento. Rafa, mas você acabou de falar de tape reading, isso daí é gráfico. Pois é, eu faço a junção das duas coisas. Eu faço um estudo gráfico, porque o dólar tem uma maneira certa de estudar gráfico, não é igual esses Zé Ruela pregam por aí, que você tem que ficar estudando padrão no dólar e vai tocar 2 vezes, vai fazer um topo duplo, um bebê abandonado, um elefante chorando. Não existe, tá? Não existe, não caiam nessa. Eu tenho um estudo no dólar, onde eu traço os pontos importantes, eu traço regiões de acumulação, eu traço topos e fundos, mas eu trago para o contexto do tape reading, tá? O contexto do fluxo de ordens, porque não adianta nada eu ter um ponto de venda e o mercado vir com tudo rasgando e eu tomo um stop. Olha aqui, por exemplo, aconteceu isso ontem, ó. Vou puxar aqui o mesmo gráfico para vocês, olha aqui no dia de ontem. Esse mesmo ponto aqui, ó, isso mesmo. Ó. Esse mesmo ponto aqui que a gente tinha, ó, que eu falei que eu comprei hoje, que eu vendi e virei a mão, esse mesmo ponto, quem vendeu aqui ontem passou um calor danado, porque ele rompeu de primeira, ele não chegou, bateu e voltou, ele saiu rompendo. Olha aqui outro ponto importante que ele rompeu. Ó. Aqui é um ponto mais importante ainda, ó. Ele rompeu. Então, se o cara já pregou, vamos supor, o cara está aqui bonitinho, fez uma compra nesse ponto que respeitou, aí falou, vou chegar lá em cima, vou vender. Aí ele chegou lá, bateu, o que ele fez? Rejeitou e voltou. Entendeu? Bateu, rejeitou e voltou. Bateu, rompeu. Então, assim, você tem que analisar o fluxo de ordens, tá? Essas linhas são mágicas, nunca vão serem rompidas? Jamais, jamais. Isso aqui é só a região de estudo. Eu posso pegar várias vezes para vocês aqui que ela rompeu, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Era esse dia que eu estava querendo. Hoje é terça-feira, na verdade, foi sexta-feira, ó. Ele rompeu com tudo, ó. Era esse momento que eu queria falar. Quem pegou a venda nesse preço aqui, ó, não teve como sair da venda. Tomou stop, a não ser que o cara usou um stop de 13 pontos, porque ele subiu, ó. Subiu fácil 8 pontos, pelo menos. Então, não adianta a gente achar que o gráfico vai fazer mágica, tá? É por isso que eu ensino cada vez mais os alunos da Falcon a entenderem o tape reading para juntar com o gráfico. É por isso que eu estou agora separando, eu não tenho mais o curso Formação de Traders, eu tenho agora 2 cursos. Eu tenho o curso na versão Starter, tá? Que é para você aprender o fluxo de ordens, tudo sobre tape reading, e tem o curso na versão Pro, que é o que te vai trazer gráficos, pontos gráficos, juros, economia, curva de juros, análise de variação, PTAX, volatilidade de opção de dólar, um monte de outras coisas, tá legal? Por quê? São 2 etapas de aprendizado. Não adianta você querer também aprender tudo ao mesmo tempo, tá? Eu recomendo que primeiro você aprenda a olhar o fluxo, depois você aprenda a utilizar o gráfico. Tape reading é fundamental. Vamos usar um outro exemplo de quando o tape reading é fundamental. Numa região, por exemplo, de exaustão de movimento. O mercado vem subindo, 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 subindo. Aí chega aqui e você começa a olhar no Times and Trades. Tá aqui, ó, 5,5. O último negócio que saiu foi no 5,5. 5,4,5. Quem está pagando 5,5? 5,5,5. Alguém está comprando a 5,5,5? Ninguém comprou a 5,5,5. Você vê um movimento de exaustão. O preço está lá, mas ninguém agride. O preço está lá, mas ninguém agride. O que você faz? Você entra na venda. Por que você entra na venda? Porque você viu que o mercado perdeu o interesse pela compra. Como que você enxerga isso? Olhando aqui pelo Times and Trades. Né? Aonde eles estão pagando, estão pagando. Cadê? Ninguém toma mais a 5,5, pararam de comprar a 5,5. 5,5, 5,5,5 não tem negócio de compra. Não tem compra, não tem compra. Se não tem compra, o que vai acontecer? Vai entrar a venda, ele vai cair. Deu para entender a importância do fluxo? Outras ferramentas que a gente pode utilizar, aqui o volume at price do dia todo, a região de acumulação do dia. Se ele perde essa região de acumulação, ele tende a subir. Olha como teve pouco volume lá em cima, olha como teve pouco volume aqui embaixo. Porque dólar é movido a volume, certo? O dólar tem região de acumulação. Se ele ganha uma região de volume, cara, ele vai buscar outra região de volume. Aí tem as regiões de vácuo livre, que a gente chama, com poucas negociações. Então, a gente tem que entender todo esse contexto
para poder tomar uma decisão correta e assertiva. E não simplesmente ficar vendendo porque tocou na linha X ou comprando porque tocou na linha Y. Tá legal? O dólar é muito além disso. Tá certo? O recado que eu quero deixar para vocês hoje, a mensagem que eu quero deixar é que, se você quer viver do mercado financeiro, que é muito possível, vocês têm visto o trabalho que a gente está fazendo, você precisa aprender o tape reading. Você precisa aprender a análise do fluxo de ordens. Para quem não sabe, tape reading é o quê? É leitura da fita. É como se isso daqui fosse uma fita e a gente está vendo todo o contexto do mercado. Quem está orquestrando a alta do mercado? É BGC Liquidez, é JP Morgan, é C6, é Tullet, Bradesco, Morgan, Ativa, Goldman e etc. Quem está tentando defender essa alta, jogar o mercado para baixo, que é BTG, Santander, Terra, XP, Necton, Capital, H Concor e etc. Então, nós temos o contexto do mercado nas nossas mãos. E se a gente aprender a utilizar esse contexto de mercado com a parte importante dos gráficos, a gente vai ter um operacional muito, muito, muito assertivo. Às vezes eu recebo perguntas no Instagram, principalmente, de pessoas: pô, Rafa, por que você estopa tão pouco no dólar? Por que você mostra tantos resultados positivos e tudo mais? Porque a análise que a gente faz para entrar numa operação, ela é muito seletiva. Eu ensino muitos alunos a fazerem isso. Não sai clicando igual um louco. Sabe, espera chegar num ponto importante, junta esse ponto importante com o fluxo de ordens, com a correlação com juros, com a correlação com o índice, se é horário de PETAC, se não é, né? Como é que estão as notícias lá fora, junta todo o contexto para você tomar uma decisão. Quando a gente faz isso, o operacional fica leve, fica fácil, fica tranquilo. Tá? Começa a virar automático. Detalhe, eu não estou querendo passar uma visão de que é fácil, você precisa ralar muito para entender todo esse contexto. Mas depois é como aprender a dirigir. O primeiro dia você tem que, caraca, você tem que ligar o carro, você tem que pisar no acelerador, engatar a primeira, pisar na embreagem, engatar a primeira, soltar devagar, acelerar. Você fala, caramba, é muita coisa para fazer. Depois fica automático, você nem percebe mais quando você vai dirigir. Você já senta, já liga o carro automático, já engata a primeira, já sai andando. E o tape reading é assim também. O dólar é assim também, tá legal? Eu quero mostrar para vocês com o vídeo de hoje que é preciso aprender tape reading para operar dólar futuro. Tá legal? Serve para outros ativos? Até serve. Mas, por exemplo, se você quer usar essa estratégia, esse tipo de operação no mini índice, não rola. O índice opera-se de maneira diferente. Futuramente eu penso até em fazer um curso de índice, mostrar como que a gente opera o índice, mas são bem menos as entradas que a gente faz, são em regiões bem diferentes. Tá legal? Então é isso, pessoal. Não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, tá? Deixa um comentário aqui se você está gostando do conteúdo, se você não tá. Hoje nós atingimos 1000 inscritos no canal. Eu sei que dá para melhorar ainda o conteúdo, trazer mais conteúdo. Eu sei que dá para eu me dedicar mais aqui no YouTube e eu prometo que eu vou me dedicar mais. Eu prometo que eu vou trazer muito conteúdo legal para vocês nesse final de ano e 2020, muita coisa vem por aí, tá certo? Mais uma vez, obrigado pela atenção de todos. Compartilhe com seus amigos. Tamo junto e até a próxima.